A ênfase exagerada na pregação da prosperidade e dos milagres tem feito com que Deus seja visto por muitos como um amuleto. Deus de fato pode todas as coisas e quer nosso bem, mas é preciso cuidado para não enfatizarmos o errado nas pregações certas. Creio na fé que se expressa por meio da confissão, pois confessar a palavra de Deus é bíblico. Creio que a cura é para hoje e foi conquistada por Cristo para cada um de nós. E pessoalmente já vi Jesus realizar diversos milagres. Entretanto, condeno a crença daqueles que confundem dar ordem a espíritos de enfermidades ou aos seus problemas com dar ordens a Deus. Existem pessoas que ousam exigir de Deus, não percebem quem são diante do Todo-Poderoso. Pessoas que pensam poder manipular Deus para a realização de seus interesses pessoais. Não posso ficar indiferente diante de ênfases que estão fazendo de Deus nada além de um amuleto, um talismã poderoso que resolve problemas de qualquer um que os use, em contradição com os princípios que ele mesmo ensinou. Hoje em dia nas igrejas encontramos de tudo. Pessoas que buscam a Deus só para ter um carro novo, para se verem curadas, para fazerem fortunas, mas não possuem desejo de servirem a Deus. Apenas estão dispostos a dar para receber em troca as bênçãos que desejam. Nos momentos de necessidades, correm para Deus como se Deus fosse o amuleto para lhes dar a sorte que desejam. Em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 ao 3, nós encontramos a história de Eli. A geração de Eli não deu valor à lâmpada de Deus. 1 Samuel 3, verso 3 diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Eli e seus filhos eram sacerdotes negligentes quanto ao serviço que deveriam prestar ao Senhor, conforme podemos ver em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, 17 e 22. A lâmpada que se refere ao texto eram as luzes do candelabro, que representavam o Espírito de Deus. A ordem que Deus havia dado era para que os sacerdotes nunca deixassem a lâmpada se apagar, conforme vemos em Levítico, capítulo 24, verso 3. Os sacerdotes se tornaram relapsos nos seus afazeres e não demoraria para que a lâmpada se apagasse. Estes homens foram se esfriando e logo começaram a se envolver com a prostituição na porta do templo de Deus. Portanto, não é estranho que naqueles dias fosse raro uma manifestação do Espírito de Deus na igreja, conforme vemos em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Essa geração não é um bom exemplo a ser seguido. Em 1 Samuel, no capítulo 4, verso 1 ao 11, a geração de Eli transformaram Deus em um amuleto. Por que essa geração foi derrotada? A arca não simbolizava a presença de Deus? Onde falharam? O grande erro dessa geração foi pensar que Deus é um amuleto. Seremos vencedores se levarmos Deus conosco, pensaram eles. Mandaram trazer a arca de Silo, 1 Samuel capítulo 4, verso 3 ao 5, e eles acreditavam na presença de Deus como um amuleto e não como um ser a qual deveriam se relacionar. Deus não é um amuleto, é um ser pessoal e deve ser adorado e amado pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. O povo já nem ia mais a Silo adorar a Deus, mas no momento em que precisaram de uma vitória, quando ficaram com medo de serem derrotados, novamente resolveram trazer Deus,
para pelejar com eles. Aquela geração não percebeu que Deus não queria ser usado como amuleto. E isso se tornou trágico para eles, porque Deus os deixou. Conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 4, verso 10 e 11. E a arca foi levada pelos filisteus, e aquela geração pereceu. 1 Samuel 4, 17 a 22. O fim de Eli e seus filhos simbolizaram o fim daquela geração má. A perda da presença de Deus foi mais terrível para Eli e sua nora do que a perda dos demais membros da família. Perder a presença de Deus é perder tudo. Devemos cuidar para que não nos tornemos a nova geração Icabode. Devemos cuidar para não olharmos para Deus como um amuleto. O amor a essa vida pode nos levar a uma perda do que Jesus conquistou para nós na cruz. O amor a essa vida pode nos conduzir à perda dela. Em nossos dias, a igreja vive este perigo. Estamos deixando de adorar ao Senhor pelo que Ele é, e estamos buscando somente pelo que Ele faz. Não sejamos como a geração de Eli, que buscou a Deus apenas pelo que Ele poderia fazer por eles. Só se lembraram da arca e da presença de Deus quando se viram numa situação a qual eles não conseguiam vencer. Mas não se relacionavam com Deus durante sua caminhada de vida. Qual o modelo bíblico daqueles que servem a Deus? Jó declarou, depois que sua mulher lhe pediu que amaldiçoasse seu Deus e morresse, ainda que ele me mate, eu o louvarei. Aleluia! Aleluia! É de gente assim que o reino de Deus necessita hoje. Pessoas que aprendem a buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Jó não ficou buscando em momento algum, durante seus momentos de tribulações, conforto em futuras riquezas. Não ficou declarando que Deus iria restituir tudo que ele tinha perdido. Jó não sabia se iria sair vivo daquela situação. Contudo, sua preocupação era não ferir a Deus. Isso não quer dizer que não podemos buscar o que Deus faz, e sim que não devemos esquecer o que Ele é e nem jamais perder esta ênfase. Houve uma geração que se distinguiu da geração de Eli, e foi a geração de Davi. A geração de Davi redescobriram o valor da adoração a Deus. Quando falamos de Davi, pensamos em louvor, lembramos dos salmos. A geração de Eli perdeu a presença de Deus. Perderam a arca que simbolizava essa presença. A negligência deles na adoração fez com que Deus os abandonasse à sua própria sorte. Ao contrário de Eli e sua geração, Davi fez de tudo para resgatar a arca da aliança. Em seus dias, a arca volta para Israel. Devemos ressaltar que Deus já se fazia presente na vida de Davi, antes mesmo de trazer a arca de volta. A arca era um símbolo e não significava que Deus estava preso a ela. Davi sempre foi um jovem adorador e Deus habita no meio dos louvores. Deus já mostrara a sua presença a Davi em outras ocasiões. Por exemplo, quando Davi matou um leão e um urso, porque o Senhor estava com ele, conforme podemos ver em 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 ao 37. Davi matou Golias, porque o Senhor estava com ele, 1 Samuel 17, verso 45, 50 e 51. Davi possuía um entendimento que a geração de Eli não tinha. Deus não era apenas um amuleto para as horas de dificuldade, mas um ser que merece nossa devoção sempre, independente de nossas circunstâncias. Mesmo sem a arca, a presença de Deus na vida de Davi era real, porque ele era um adorador e não via Deus como um amuleto, mas como o Senhor de sua vida. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, pelo contrário, Davi cometeu erros terríveis.
Entretanto, tinha um desejo enorme de fazer a vontade de Deus. Sua vida foi uma busca em fazer a vontade de Deus. Quando se tornou rei, imediatamente conquistou Jerusalém, porque sabia que aquela era a cidade que Deus queria para si. Davi, durante seu reino, passou a lutar por todo o território que Deus havia determinado a Moisés e Josué, embora nunca tenha sido totalmente conquistado, porque ele queria que a vontade de Deus fosse realizada. Procurou construir um templo para o Senhor, porque queria que Deus tivesse uma casa mais bonita do que a sua casa, para ser adorado. Num determinado momento de sua vida, quando seu primeiro filho, que Betseba lhe deu, adoeceu, buscou a cura em Deus. Entretanto, Deus não curou seu filho, e a criança veio a morrer. Davi não se revoltou contra Deus, e nem mesmo entrou em luto. A Bíblia diz que ele encerrou seu jejum, comeu, lavou-se, mudou de veste e foi adorar a Deus. Por que ele fez isso? Muitos, no lugar de Davi, teriam se revoltado contra Deus. Alguns diriam: Deus, como pode fazer isso comigo? Outros ainda tentariam apertar Deus através de suas boas obras. Eu pago meus dízimos em dia, faço ofertas ao Senhor, sustento missionários. O Senhor não poderia fazer isso comigo? É injusto. Levar meu filho? Não! Creio que Deus, em sua infinita misericórdia, conhecendo a fraqueza dos homens, não leva em consideração muitas coisas que falamos, pois sabe o quanto o coração de uma mãe ou de um pai sofre nestes momentos difíceis. Contudo, precisamos reconhecer que não temos direito de tratarmos Deus dessa forma. O que Deus espera de nós? Atitudes como a de Davi. Precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que às vezes poderá dizer não para nós. E devemos continuar adorando. O melhor é reconhecermos que Deus é Deus e que sabe o que faz, sempre. A forma como Davi trouxe a arca nos mostra como ele adorava a Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 12 ao 19, eu vou destacar alguns versos. Verso 13. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Que procissão! Quanto tempo levou para a arca voltar nesse ritmo? Davi não estava preocupado com o tempo, estava preocupado em adorar a Deus. Algo que precisamos aprender como igreja. Enquanto estivermos preocupados com o tempo, não estaremos abertos a uma adoração profunda ao Senhor. Verso 14. Davi dançava, literalmente rodopiava, com todas as suas forças diante do Senhor. Davi esqueceu-se da etiqueta real. Davi se portou de forma que Mical, sua esposa, se sentiu envergonhada. Muitas pessoas não adoram a Deus verdadeiramente porque se preocupam demais com a etiqueta. Pessoas assim não conseguem dançar e pular na presença de Deus e perdem a verdadeira alegria que Deus proporciona àqueles que o adoram com toda a sua força. Mical se tornou estéril. E assim tem se tornado muitos crentes que não permitem a verdadeira adoração na casa de Deus. São crentes infrutíferos, não produzem frutos para o reino de Deus. Davi não se preocupava consigo mesmo. Sua preocupação era satisfazer a Deus. Davi adorava a Deus e não importava as circunstâncias de sua vida. Davi adorava a Deus pelo que ele era e não pelo que ele poderia fazer por ele. É hora da igreja compreender que a música na igreja não é entretenimento, mas é o caminho para nos levar à adoração a Deus. A música não é preparo para ouvir a palavra de Deus, mas é manifestação daqueles que adoram a Deus. Davi amava a Deus independentemente de circunstâncias. E nós? Davi adorava a Deus sem se preocupar com o que pensariam dele. E nós? Como adoramos a Deus? É hora de reaprendermos a honrar ao Senhor por causa do que Ele é. E aquilo que Ele faz será uma consequência natural em nossas vidas. Não há como adorar ao Senhor e deixar de provar a sua ação em nossas vidas.
Na medida que adoramos ao Senhor, os milagres virão. E mesmo quando não virem da forma que esperamos, continuaremos a adorá-lo com alegria. Deus não é amuleto. Vamos buscá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Deus te abençoe.